Olá, senhores. Eu sou a professora Tatiane Carvalho e é com grande prazer que nós iniciamos, a partir de agora, o nosso curso de Administração Pública, ok? Além de Administração Pública, eu também trabalho com as disciplinas de Administração Geral, Materiais, Gestão Patrimonial, Gestão de Pessoas. Então, estou à disposição de vocês. Bom, mas sem perder muito tempo, vamos tratar do assunto, que concerne aqui a nossa disciplina, ao nosso curso. Serão 46 módulos, cada módulo aí com aproximadamente 30 minutos de aula. E dentro desses módulos, nós vamos trabalhar os diversos assuntos referentes à administração pública, as formas como atuar, aos modelos patrimonialista, burocrático, gerencial, as estruturas governamentais, as formas de gestão e assim por diante, ok? Então é um curso bem completo e eu acredito que os senhores terão muito sucesso e serão rapidamente e prontamente aprovados e classificados aí no concurso dos sonhos de vocês. Qualquer dúvida, qualquer crítica, qualquer elogio, por favor, entre em contato conosco através dos canais de comunicação disponibilizados pelo Aprova, ok? Bom, antes da gente começar a falar da administração pública em si, eu gostaria de falar com os senhores a respeito do conceito, do termo da palavra administração. Porque o que ocorre? A gente usa tanto esse termo diariamente, é tão comum as pessoas falarem, eu vou administrar a minha vida, eu estou administrando tal situação, mas o que é administrar? É uma palavra que faz parte do nosso vocabulário, E muitos de nós não sabemos o que significa na realidade a palavra administrar. O nosso texto aqui, a nossa tela, trata dos conceitos teóricos da palavra administração e diz o seguinte: a administração ou gestão é a ciência social, aqui olha, é a ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, o que ocorre? Se é uma ciência, entendam que toda ciência tem método, tem metodologia. O que a gente chama de método? O que a gente chama de metodologia? O método, a metodologia, é a forma adequada de aplicação da ciência. É o que a gente chama de método, é o que a gente chama de metodologia. Se é uma ciência social, logo é aplicada na área humana. E social quer dizer que vem da sociologia e da psicologia. Então a gente pode deduzir por aí que administrar nada mais é do que utilizar métodos, utilizar meios, utilizar ferramentas para conduzir pessoas individualmente, que é a psicologia, e coletivamente, que é a sociologia, para gerir algo, para fazer algo, para se alcançar um objetivo, para se alcançar um determinado fim, ok? E aí, continuando aqui, diz o seguinte: o termo administração vem do latim administratione, que significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Então, a palavra administrar vem de direcionar, que nada mais é do que conduzir. Quando você pega o seu carro, a sua bicicleta, a sua moto, que você vai dirigir, você está direcionando, você está conduzindo. E automaticamente, ao conduzir, você está gerindo como aquele veículo, como aquela máquina, ela é conduzida. Da mesma forma, você vai fazer com as organizações. Administrar uma organização pública ou privada nada mais é do que conduzir uma máquina composta por estrutura física, paredes, estrutura de computadores, mesas, cadeiras, e humana,
pessoas que vão fazer aquela máquina funcionar, ou seja, gerenciar os negócios, a proposta da organização, gerenciar as pessoas, gerenciar os recursos para se alcançar algo, metas, para se alcançar um fim, um objetivo. É uma área do conhecimento fundamentada em conjunto de princípios, normas e funções, elaboradas para disciplinar os fatores de produção, tendo em vista o alcance de determinados fins, como maximização de lucros ou adequada prestação de serviços públicos. Senhores, a administração, ela pode ser aplicada tanto nas organizações privadas quanto nas organizações públicas. O foco do nosso curso é a aplicação da administração nas organizações públicas. Porém, existe uma diferença de objetivos, de fim, quando aplicada na administração privada e quando a aplicação é na área pública. Quando a aplicação é na área privada, o objetivo é lucro, ou seja, é maximização de lucro, é dinheiro. Quando a administração ela é aplicada na área pública, o objetivo é a prestação de serviços ao cidadão, é a prestação de serviços públicos, ok? Então, dentro da área pública, a administração, ela não busca, ela não procura lucro, ela procura o atendimento adequado das demandas, das necessidades da sociedade. Dentro da área privada é que a administração ela busca lucro, busca maximização de recursos, ok? Bom, pressupõe a existência de uma instituição a ser gerida, ou seja, uma organização constituída de pessoas e recursos que se relacionem num determinado ambiente, orientadas para objetivos comuns. Então, logo, para administrar, eu preciso de uma organização. E uma organização é um conjunto de pessoas, porque são pessoas que fazem coisas. Essas pessoas vão atuar utilizando recursos, e recursos também podem ser chamados em prova de ativos organizacionais, ou seja, dinheiro, tempo, capital intelectual, estrutura física, matéria-prima. Então, pessoas utilizando recursos em um ambiente, em um local, vão automaticamente ser orientadas para se atingir os objetivos da organização. Eu espero que dessa forma os senhores tenham entendido o real significado de administrar, o porquê que administramos, qual é a lógica, né, de administrar, ok? Bom, dando sequência, vamos falar um pouquinho em específico da administração pública, um pouquinho não, né, um pocão. O nosso objetivo aqui é tratar da administração pública. Maria Silvia Zanella de Pietro diz que a administração pública, em um sentido amplo, é toda forma de governo, é todo o sistema de governo, todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e outras formas de conduta humana. Ou seja, tudo aquilo que envolve órgãos públicos, pessoas, estrutura física, processos, atividades, tarefas que são utilizados dentro da estrutura governamental é chamado de administração pública. E existe um porquê de utilizar todo o conjunto de ideias, atitudes, normas, processos, instituições e outras formas de conduta humana. Isso tudo é utilizado para distribuir e exercer a autoridade política e para se atender aos interesses públicos. Porque o que acontece? O servidor público, ele não é um agente político, ele não é governo. O servidor público, ele é um cidadão que se propôs profissionalmente a usar as suas capacidades, as suas habilidades, o famoso CHA, né? Conhecimento, habilidade e atitude, para atender
as demandas da sociedade. E aí ele faz um concurso público e passa a se tornar, se torna servidor público e utiliza as habilidades que ele tem dentro de uma área, dentro de um setor, de forma que possa contribuir para o bom atendimento das demandas da sociedade. É o servidor público. O político, ele é um agente político, é o governo. Ele é escolhido pelo povo para representá-lo. Então, esse agente político, ele tem que identificar quais são as nossas demandas e dizer para a administração pública, que é representada pelo servidor público, eu e você, o que fazer, como, onde, quando e por que fazer aquele trabalho, aquela atividade. E esse onde, como, onde e por quê, ele serve para atender às nossas demandas. Então, na verdade, quando a gente fala como se distribui e se exerce a autoridade política, não quer dizer que o servidor público ele é um político ou que ele está à disposição do governo, do agente político, que ele está ali para servir o agente político. Não. O agente político é incumbido de identificar as demandas da sociedade e é incumbido de dizer para a administração pública, que é representada pelo servidor público, do onde, quando, onde, por que realizar determinadas atividades, ou seja, atividades que atendem aos interesses públicos, atividades que atendam à coletividade, que atendam ao bem comum, ok? Mas, senhores, isso é o conceito da administração pública em um sentido amplo. Agora, para efeito de prova, é comum que as bancas de concurso público, elas peguem esse conceito e façam uma distribuição, e aí eles dizem o seguinte na prova, que a administração pública, ela pode ser objetiva e ela pode ser subjetiva. Quando a gente fala que a administração pública é subjetiva, ela também pode ser chamada de formal orgânica. Quando a gente fala que a administração pública ela é objetiva, ela também pode ser chamada de material ou funcional. A administração pública subjetiva, ela vai designar os entes que exercem a atividade administrativa. A administração pública objetiva, ela vai designar a natureza da atividade administrativa. Professora Tatiane, qual é a diferença? Vamos lá, olha só. Eu e você somos considerados entes subjetivos, formais ou orgânicos. Por quê? Porque se eu ou você não existir, a atividade pública continua existindo. A necessidade de se exercer a atividade pública continua existindo. Ou seja, se o órgão público não existir, o STF não existe, as atividades que são incumbidas ao STF deixam de existir? Não. As demandas, as atividades continuam existindo. Então, se eu não existir, vai ter alguém lá no Senado fazendo a atividade. Se o STF não existir, vai ter um outro órgão que vai ser responsável por executar as atividades do STF. Por isso é que a gente fala que é subjetivo, formal ou orgânico, porque é flexível, ok? Porque pode existir hoje, pode deixar de existir amanhã. Agora, a atividade, a natureza da atividade exercida por esse ente subjetivo, essa é objetiva, essa é material, essa é funcional, porque a atividade ela não deixa de existir. Se a polícia militar deixar de existir, as atividades que a polícia militar exerce, elas não vão desaparecer. Elas simplesmente serão delegadas a uma outra instituição. Se o policial militar chamado João não existir,
vai ter um outro policial militar que vai ocupar o cargo do João e vai realizar as atividades que, teoricamente, o João deveria realizar. Então, a atividade, ela é objetiva, ela é material, ela é funcional. Independente de eu ou você, servidor público, existir, independente do Ministério, da Secretaria, do Tribunal, da agência reguladora, da agência executiva, independente do órgão existir, a atividade, ela existe. Então, eu e você e os órgãos somos entes subjetivos, formais ou orgânicos, e a atividade que exercemos dentro da administração pública, essa é objetiva, material ou funcional. Ok? Então, esses três contextos são relacionados ao conceito da administração pública e qualquer um dos três podem ser cobrados em prova, ok? Mas vamos prosseguir aqui com o nosso curso. Olha só. A administração pública, ela tem características. O que que caracteriza, né? O que que identifica? Porque características são identidade. O que que identifica a administração pública? Vamos lá, por partes. Presta atenção aqui na nossa tela. A administração pública, ela é executora, ou seja, ela presta serviços públicos e pratica atos administrativos, ou seja, não tem nada a ver com política. Ela pega aquilo que o agente político diz que deve ser feito, como, onde, quando, porquê, e faz. Então, administra a coisa pública. Por isso é que ela é executora. Ela é instrumental porque promove o desenvolvimento do Estado e do bem comum para a sociedade. Ou seja, a administração pública é utilizada como instrumento para a realização de atividades que atendam a sociedade, que atendam o coletivo, gerando o bem comum, fazendo com que as demandas da sociedade sejam atendidas. Então, ela é instrumental, ela é um instrumento. Ela é hierarquizada, porque ela é composta por órgãos superiores e órgãos inferiores. Então, existe uma hierarquia, como aí no seu trabalho, aqui no meu trabalho, existe o famoso quem manda e quem obedece, existe o chefe e o empregado, o subordinador e o subordinado. Da mesma forma, na administração pública, existem órgãos superiores e existem órgãos inferiores, ok? Ela tem competência limitada, e isso aqui, senhores, não cai em prova, isso aqui despenca em prova. O que que a gente entende por competência limitada? Competência limitada quer dizer que a administração pública, que é exercida pelo servidor público, eu e você, só pode fazer aquilo que está na lei. Se a lei diz que pode fazer, a gente faz. Se a lei não diz nada, a gente também não faz nada. Porque quem não é servidor público, quem não atua dentro da administração pública, se a lei não trata de um determinado assunto, se a lei não trata de um determinado posicionamento, a gente pode ir lá e executar. Porém, dentro da administração pública, não. Na administração pública, a gente só pode fazer aquilo que é determinado pela lei. Se a lei contempla, a gente vai agir. Se a lei não contempla, a gente não age de maneira alguma, de forma alguma. É o que se chama de característica da administração pública, competência limitada, ok? Ela tem responsabilidade técnica, ou seja, obedece normas jurídicas e técnicas. A administração pública só pode fazer aquilo que juridicamente a lei determina e aquilo que tecnicamente o protocolo, o regulamento, o regimento determina. Tem poder administrativo, ou seja, atua na área de finanças, na área técnica e na área jurídica. Porém, não atua na área política, é só no ambiente administrativo, e o ambiente político ele não é administrativo. Então, a administração pública tem atuação na área de finanças, na área técnica e na área jurídica, mas não tem poder de atuação na área
política. Ela é dependente. Dependente de quê? Dependente que o agente político, conhecido como governo, prefeito, vereador, presidente e assim por diante, deputado, depende que esse agente político diga o que ela tem que fazer. Ou seja, o servidor público, ele não atua por conta própria. O servidor público, ele atua implementando decisões políticas. O ente político, como eu já disse aqui, o agente político, ele identifica a demanda da sociedade e a administração pública representada pelo servidor público é que executa. Por isso é que ela é executora e ela é instrumental. Então, ela depende do governo para que seja decidido o que vai ser feito, quais as demandas vão ser atendidas. E ela é neutra. Por que ela é neutra? Porque ela visa o bem comum, porque ela visa a igualdade, a impessoalidade, ou seja, a igualdade, bem comum, não pode favorecer nem discriminar pessoas. O trabalho da administração pública é atender a sociedade, independente de classe social, de finanças, de raça, de credo, de cor, de altura, de peso, independente da região onde mora. O trabalho da administração pública é atender a sociedade, preservando sempre o coletivo e atendendo o bem comum, ok? Só que, para que essas características da administração pública possam ser efetivamente implementadas, para que eu e você, como servidores públicos, possamos efetivamente fazer cumprir os princípios da administração pública, nós temos que observar o artigo 37 da Constituição Federal, o famoso LIMP, que vem de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O LIMP é quem garante que as características da administração pública serão preservadas, que garante que as características da administração pública serão executadas, podemos dizer assim. Esses princípios administrativos, senhores, são para efeito de prova, eu ia falar que são universais, desculpa, para efeito de prova são básicos, ok? Toda prova a gente vai ter lá, de alguma forma, o artigo 37 da Constituição de maneira implícita ou explícita sendo cobrado em prova. Eu sei que muitos de vocês já devem ter estudado o artigo 37 da Constituição, até mesmo aqui no curso, porém, como é importante que a gente saiba o que é o LIMP, o que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, para dar continuidade ao nosso curso, porque a administração pública é pautada nesses princípios constitucionais, nós vamos, de forma muito breve, trabalhar um pouquinho da questão aqui do artigo 37, só para vocês compreenderem melhor o que é, para quem não sabe, e para quem já sabe relembrar, né, que no conhecimento nunca é demais. Vamos lá. A legalidade nada mais é do que fazer apenas o que a lei autoriza. E a legalidade, ela trabalha basicamente com dois tipos de atos. Nós temos os atos vinculados e os atos discricionários. Quando o ato ele é vinculado, isso quer dizer que nós só podemos fazer o que está na lei, da forma e da maneira que está na lei. Quando o ato ele é discricionário, isso quer dizer que nós temos uma margem de ação, que nós temos uma margem de atuação. Por exemplo, se a lei diz que a pena é de 1 ano e não me dá margem para mais ou para menos, então é ato vinculado. Eu não posso aplicar uma pena maior ou menor do que 1 ano. É 1 ano, ato vinculado. Ok? Obedecendo o princípio da legalidade. Se a lei diz que a pena é de 1 a 5 anos, isso quer dizer que pode ser 1 ano, 1 ano e 1 dia, 4 anos e 363 dias, até 5 anos.
Isso é ato discricionário. O ato discricionário, ele é usado conforme a oportunidade e a conveniência. Conforme a gente tem oportunidade, conforme a gente tem, conforme a conveniência, o bom senso, né? Nós temos margem na lei de atuação, é chamado de ato discricionário. E aplica-se na legalidade atos vinculados ou atos discricionários, conforme demanda a necessidade, ok? A impessoalidade quer dizer que os atos devem obrigatoriamente ser realizados com finalidade de interesse público. Ou seja, como servidor público, nós temos que entender que os atos que nós executamos não são imputados a nós, mas sim à entidade que nós representamos. Então, por exemplo, se eu sou servidora do Senado, os atos que eu executo no exercício da atividade pública não são imputados a Tatiane Carvalho, são imputados a Tatiane Carvalho, a servidora do Senado. É como se você, por exemplo, tivesse problemas aqui com o curso de administração, você vai falar assim, o curso de administração do Aprova, porque os atos que eu exerço aqui são imputados não à minha pessoa, mas ao Aprova. Você não comprou um curso da professora Tatiane, você comprou um curso do Aprova. Entende isso? E a impessoalidade, além de tratar essa questão de que os atos que a gente pratica dentro da administração pública não são imputados diretamente à nossa pessoa, mas sim ao órgão que a gente representa, a impessoalidade também diz que nós temos que trabalhar, nós temos que atuar, nós temos que agir de forma a atender o interesse público. A finalidade é o atendimento do interesse público, é o bem comum, é o coletivo, ok? A moralidade quer dizer que nós temos que atuar com base naquilo que está dentro do honesto, desonesto, do bem, do mal, do justo, do injusto, do conveniente, do inconveniente. Porque o que ocorre? A moralidade, ela tem a ver com um conjunto de princípios, com um conjunto de valores que nós vamos adquirindo. Isso a gente aprende em casa, isso tem a ver com a nossa cultura, isso tem a ver com o meio social onde a gente vive. Então, os valores vão sendo formados. E esses valores, eles nos dão capacidade de distinguir o que é honesto, desonesto, o que é bom, o que é ruim, o que é bem e o que é mal. E aí entra a questão da moralidade, ok? A lei de improbidade administrativa diz que os agentes públicos são obrigados a respeitar esse princípio, ou seja, agir com base no que é honesto do desonesto, distinguindo o que é honesto do desonesto. A publicidade quer dizer que a administração pública, o governo, tem que levar a conhecimento da sociedade todos os atos, contratos e instrumentos jurídicos, com a ressalva quando houver sigilo da Constituição. Caso contrário, tudo aquilo que a administração pública faz tem que ser publicado. Agora, por exemplo, até a remuneração do servidor público, ela é publicada na internet, né? O nosso nome, o cargo que a gente ocupa e a remuneração que a gente tem, até isso é publicado na internet. E a eficiência quer dizer que os agentes públicos, eles devem agir com rapidez, presteza, perfeição e rendimento. Agora, qual é o caminho para ser eficiente? Ou seja, qual é o caminho para agir com rapidez, presteza, perfeição e rendimento? O caminho é utilizar da melhor maneira possível os recursos que nós temos disponíveis. Então, o agente público, o servidor público, deve observar o que ele tem de recurso disponível, que são os ativos organizacionais, né? Tempo, dinheiro, capital intelectual, estrutura física, matéria-prima e assim por diante, e utilizar da melhor maneira possível. É como se você pegasse o seu salário, fizesse a relação, eu ganhei tanto, tenho tanto de dívidas, então eu vou administrar o meu salário para eu pagar a maior quantidade de dívidas aqui possível. Você está
administrando da melhor maneira possível o recurso. Ou seja, isso é ser eficiente, ok? Bom, senhores, finalizamos aqui esse bloco de aula. Daqui a pouquinho eu volto e vamos dar continuidade aqui ao tratamento de assuntos relacionados à administração pública. Aguarda aí, é só um minutinho, já já eu estou de volta.